lá no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 13. Obrigado, Márcio. Juízes, capítulo 7, versículo 13. Amém? Você achou? Amém. Diz assim: Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus o entregou os midianitas e todo acampamento nas mãos dele. Versículo 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento vou ler de novo. O Senhor entregou o acampamento midianitas nas suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco. Nos alimente com a Tua palavra, Deus. Nós precisamos ouvir a revelação da Tua palavra. Fale com a Tua igreja. Fale conosco. Fale comigo. Nos ensina, Deus. Nos ensina em nome de Jesus. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, praticar e viver, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos hoje na terceira parte da nossa mensagem. Qual que é o tema da mensagem? Isso. A batalha de cada dia, parte 3. Nós precisamos continuar a batalhar. Nós precisamos continuar os enfrentamentos. Nós temos aprendido aqui que Deus, Ele deu os midianitas, entregou os midianitas nas mãos de Gideão. Deus deu essa promessa. A gente percebe que o quanto que Deus, Ele trabalha em prol das nossas vidas através desse texto. Só que também nós vemos o nosso papel, a nossa função, os nossos desafios, aquilo que nós devemos fazer. Gideão, ele vai na dependência de Deus. Gideão vai na confiança de Deus, mas mesmo assim, Gideão precisa vencer os próprios medos. Gideão precisa enfrentar um grande exército com apenas 300 homens. Mas ele continua. E você? Qual que é o seu exército? Qual que é o seu desafio? Qual que é a sua batalha? Qual que é a sua luta? Qual é o seu enfrentamento diário? É na sua casa? É com a mulher, é com o marido, é com o filho? É com a sua fé? É na luta contra você mesmo? É na luta contra a sua própria vontade, a sua própria carne? Qual que tem sido o seu desafio? A gente percebe aqui que Gideão vai trabalhando, vai obedecendo a Deus. Gideão vai praticando os princípios, as instruções de Deus. E para nós enfrentarmos a batalha de cada dia, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós não precisamos ouvir a nós não precisamos colocar a nossa fé nas circunstâncias, nós precisamos continuar a praticar os princípios bíblicos e obedecer a palavra de Deus.
A gente parou na semana passada sobre eu preciso praticar os princípios bíblicos. Quando Deus falou para Gideão, Gideão, desce e ouça o que eles estão falando. Quando Gideão chega, ele vê um exército numeroso. Ele poderia fugir, ele poderia desistir, mas Deus tinha mandado ele ouvir e não ver. Então para nós enfrentarmos a batalha da vida, além de praticar a palavra de Deus, nós precisamos continuar a praticar e obedecer a palavra de Deus. Porque nós até obedecemos, porque nós até ouvimos, só que parece que existe um limite para nós. Existe um momento que a gente fala, chega. Será que você já está nesse ponto de falar, chega, eu não quero mais, eu não vou mais. Deus falou para eu ir até aqui, mas a coisa está muito feia. A coisa está muito difícil. Se Gideão tivesse parado ali, ele não avançaria, talvez não alcançaria a promessa. Será que você tem pensado em parar? Será que você tem pensado em desistir? Será que você tem pensado em não ir mais para frente? Será que você tem desistido de você mesmo? Tem pessoas que têm desistido de si. Tem pessoas que têm desistido de si. Eu desisto de ter uma vida de santidade. Eu desisto de ter uma vida com Deus. Porque eu tento e não consigo. Quer saber? Essa coisa de cristão, de evangélico, eu percebi que não é para mim. Porque quanto mais eu luto, mais difícil fica. Quanto mais eu me esforço, mais difícil fica. Esse negócio de ser mulher sábia edifica a casa, já chega. São muitos anos. É muito tempo. A gente começa a ver, olha só, aquela pessoa faz tudo errado e as coisas vão dando certo. E olha a minha vida, Senhor. Olha a minha vida. Acabou. É um limite para mim, eu já fiz demais. Será que você tem orado assim? Será que você tem falado assim? Gideão, quando viu aquele exército muito grande, ele não parou, porque ele precisava ouvir o que eles iam falar, porque essa era a ordenança de Deus para ele. E você? Você tem parado por quê? Por que parar? Continue a obedecer a Deus. Continue a obedecer a palavra de Deus. Gideão continuou. Gideão não parou, mesmo quando ele viu a dificuldade. Mesmo que você está enfrentando as batalhas, continue praticando a palavra de Deus. Continue obedecendo a palavra de Deus. Lá em Filipenses, Salmos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: como é feliz aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham, tudo o que faz prospera. Existe uma promessa para aquele que cumpre a palavra de Deus. Existe uma promessa para aquele que obedece a palavra de Deus. Filho, por mais que a tempestade esteja grande, por mais que a dificuldade esteja grande, continue cumprindo a promessa de Deus e obedeça.
Porque quando você pratica os princípios bíblicos para a sua vida, você alcança as bênçãos de Deus. Quando você recorre aos princípios bíblicos para a sua vida, você alcança as promessas de Deus. Vamos continuar, versículo 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, ele adorou a Deus. Voltou ao acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Por ter ouvido a palavra de Deus, por ter obedecido a palavra de Deus, por ter continuado a obedecer a palavra de Deus, ele ouviu aquilo que ele deveria ouvir. Ele ouviu da boca dos próprios midianitas que o Senhor tinha entregado aquele povo nas mãos de Gideão. E aquilo fortaleceu a fé de Gideão. Se você quer tirar o seu medo, se você quer vencer o seu medo, você precisa ir até o fim. Você precisa enfrentar essas dificuldades. E chegar no momento a qual Deus vai falar e revelar a vontade dEle para você. E aí, após ouvir a promessa, após ouvir que Deus iria entregar os midianitas nas mãos deles, o que Gideão fez? Gideão adorou ao Senhor. Gideão adorou ao Senhor. Muitas vezes, nós não adoramos ao Senhor, porque os nossos olhos não estão nele. Às vezes nós não exaltamos ao Senhor, porque a nossa visão, a nossa fé não está no Senhor. Gideão adorou, ele ainda não havia conquistado, ele não havia vencido, mas apenas ao ouvir o que Deus iria fazer, os olhos dele voltou-se para Deus. Você consegue adorar a Deus, mesmo que ainda a situação não esteja mudada na sua vida? Você consegue adorar ao Senhor, mesmo que as coisas ainda não tenham sido conforme você tem imaginado ou sonhado? Ou você está esperando as coisas mudar para adorar a Deus? Ou você está esperando as coisas se consertarem na sua vida para você exaltar o nome dEle? Se nós queremos adorar a Deus, nós devemos olhar para Ele, a qualquer momento, a qualquer situação. Quando você olha para o seu problema, você desespera. Quando você olha para a dor, você desespera. Quando você olha para a sua conta, para o seu salário, você desespera. Quando você olha para Deus, você adora. Porque em Deus você encontra esperança. Porque em Deus você encontra vida. Em Deus você encontra alegria. Para quem você tem olhado, filha? É hora de você contemplar a vida. É hora de você contemplar a Deus. E para você contemplar a Deus, você precisa olhar para Ele. Você precisa olhar para Ele. Passe a olhar para Deus. Passe a contemplar a Deus. Olhe para os céus e adore ao Senhor. Depois de adorar, no versículo 15, parte B, ele fala: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Depois da adoração, o que eu preciso fazer para enfrentar as batalhas do meu dia? Lição de hoje, eu preciso adorar a Deus. Eu preciso olhar para o Senhor e contemplá-lo. Segundo, eu preciso me levantar. Fala, para vencer as batalhas do dia a dia, eu preciso adorar ao Senhor. Não olhar para os problemas, mas contemplar ao meu Deus. Segundo, para vencer a batalha do dia a dia, eu preciso me levantar. Filho, como é que você quer vencer as batalhas da vida e você fica parado? Para vencer a batalha de cada dia, você precisa ficar em pé.
quais atitudes você deve tomar, você deve deixar para ficar em pé. Quais atitudes você deve deixar para se levantar? Primeiro, pessimismo. Fale, pessimismo. Pessimismo. O pessimista, ele não tenta. O pessimista acha que não vai dar certo. O pessimista, ele não acredita. O pessimista não se levanta porque ele não vai. Para quê? Ah, vamos investir ali, vamos fazer, não. Que isso? Olha, vamos fazer uma faculdade, um curso. Não, não vai dar certo, não. Vou fazer faculdade para quê? 5 anos na faculdade, até lá Jesus vai voltar. Eu vou perder o meu tempo na faculdade? Não é verdade? Jesus vai voltar. Para quê eu vou estudar? Nós colocamos diversas barreiras para nos levantar. Ah, eu não vou procurar médico, eu não vou procurar investimentos, eu não vou procurar um trabalho melhor, eu não vou procurar conquistar alguma coisa, porque eu não vou conseguir mesmo. Não vai dar certo. Quantos de nós damos ouvido a uma voz covarde que está dentro de nós? Você não consegue. Você não vai chegar lá. Você não vai conseguir. Ou nós vamos ouvindo as outras pessoas falando para nós. Ou vamos ouvir, o nosso Brasil mesmo não vai para frente, o Brasil não me dá condições mesmo. E nós vamos aceitando essa condição pessimista de viver. Será que você tem assumido essa condição de pessimismo? Não vou nem orar, porque não vai dar certo. Não vou nem buscar, porque não vai dar certo. A gente deixa de se levantar por conta do pessimismo. Segundo, preguiça. Fale preguiça. A gente fala assim, Deus, as coisas poderiam ser mais fáceis, né? As coisas poderiam ser mais fáceis. Porque tudo é tão difícil. Meu filho, não tem como. É preciso se esforçar. É preciso trabalhar. É preciso se dedicar. É preciso se preparar. E às vezes essa nossa fala de poderia ser mais fácil, é uma fala que lá dentro existe um preguiçoso, que não quer trabalhar, que não quer se empenhar, que não quer se esforçar. Senhor, poderia ser mais fácil, o Senhor vem me dar um som aqui de contrabaixista, e eu pego o contrabaixo e começo a tocar. Não. Mas eu preciso estudar. Eu preciso me preparar. Senhor, poderia ser mais fácil, Senhor, me dar uma voz de uma cantora aí super famosa, não sei quem. E aí, é só eu cantar. Não. Eu preciso estudar, eu preciso me preparar. Eu preciso me esforçar. Então, para você se levantar, você precisa deixar o pessimismo, precisa deixar a preguiça. Terceiro, deixar a procrastinação. Fale procrastinação. Ah, tudo bem, amanhã eu faço. Ah, tudo bem, amanhã eu resolvo. Ah, semana que vem eu resolvo. Eu vou anotar aqui, semana que vem eu vejo, agora não. Quantas coisas são possíveis fazermos hoje e deixamos para amanhã? Quantas coisas? Eu converso na reunião de líderes, a gente fala assim, olha, nada contra o funcionalismo público, algumas coisas contra apenas, né? A gente não pode se acomodar aonde nós somos líderes e falamos assim, depois eu resolvo isso, depois eu marco. Porque Deus não está em cima de mim me cobrando, o pastor não está me cobrando, então a gente vai deixando, vai empurrando com a barriga, vai procrastinando, vai deixando para depois.
A gente não pode ter uma condição de vida onde nós mesmos fazemos da maneira que a gente quer. Não. A gente tem uma responsabilidade. A gente tem um comprometimento. A gente precisa praticar, obedecer, fazer as coisas bem feitas e na hora certa. Não dá para deixar para depois. E quantas coisas na sua agenda está para depois? Quantas coisas você sempre tem deixado para depois, para depois, para depois? E sabe o que acontece? Às vezes nós que deixamos tudo para depois, fica tudo acumulado. E falamos assim, me desculpe, não deu tempo, eu estou cheio de coisa para fazer. Me desculpe, mas muita coisa. Fico uma semana assistindo, uma semana curtindo, uma semana fazendo um monte de coisa, e aí deixa tudo para a última hora. Como nós vamos vencer a batalha da vida, se a gente não se levanta e fica sentado e procrastinando tudo? Amanhã eu começo, amanhã eu faço. O ano que vem eu estudo. O ano que vem eu me preparo. O ano que vem eu me conserto. O ano que vem eu me firmo na igreja. Deixa passar a pandemia que eu vou ser o melhor crente do mundo. A pandemia está ainda, eu vou levar na manha, tal. Mas quando acabar a pandemia, ninguém vai me segurar. Vou estar na igreja todos os dias. Será? Será? Será que é assim? Que a gente possa fazer as coisas hoje. Nós precisamos fazer as coisas hoje. Eu lembro uma vez que uma pessoa me chamou para dar um aconselhamento para outra pessoa. E eu fui nessa casa, só que essa pessoa não quis me receber, fugiu, né? Saiu. É muito comum, né, as pessoas fugirem, né, de nós cristãos, assim, quando a gente vai atrás de alguém, né? A gente já passou muito por isso. Mas eu fui. E aí, uma semana depois, essa pessoa foi assassinada. Ela faleceu. Só que na minha cabeça era, e se eu não tivesse ido? E se eu falasse, deixa para depois? O que essa pessoa que me chamou, confiou em mim para lá e ajudar, por mais que eu fui e a pessoa fugiu, não consegui fazer muita coisa, o que ela iria cobrar de mim? Olha o peso da responsabilidade que nós temos de deixar as coisas para depois. Esse depois pode ser tarde, esse depois talvez nem vai existir mais. Nem teremos mais essa oportunidade. Então se levante. Se levante. Nós estamos aqui trabalhando como igreja, a gente tem orado para Deus levantar pessoas, porque nessa época de pandemia nós temos nos esforçado, batalhado, e nós temos lutado para Deus levantar pessoas para se engajar na obra. Só que nem todos estão dispostos, nem todos querem, nem todos estão prontos. Alguns vão deixar para depois mesmo. Mas que você possa estar pronto para servir a Deus em todo momento, em toda circunstância. Quando Ele te chamar, você fala, Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto para servir ao Senhor. Para se levantar, eu preciso deixar o pessimismo, eu preciso deixar a preguiça, eu preciso deixar a procrastinação e eu preciso deixar a fé dissimulada. Tem muito crente que é sem vergonha, irmão. Que fé dissimulada é essa? Eu vou entregar na mão de Deus. Deus está no controle de tudo. E Ele não move uma palha. Ele não se esforça. Ele não levanta. É uma fé dissimulada. É uma fé, infelizmente, uma fé descarada, como dizia o meu amigo Leandro. Como? Assim é fácil, não é? Senhor, pastor, ora por mim para Ele me dar um emprego, Deus. Pastor, ora por mim. Viviane, põe aí na intercessão aí. Madalena, põe na intercessão aí, eu quero um emprego. Mas ele não procura, ele não se inscreve, ele não se esforça, ele não se empenha. E depois fica chateado com Deus, que Deus não dá a oportunidade, é uma fé dissimulada. O que Deus falou para Gideão? Gideão, eu entreguei
os midianitas em suas mãos, o que ele fez? Ele se levantou para a batalha. Ele não ficou esperando receber os midianitas de mão beijadas. E nós estamos esperando, muitas vezes, as bênçãos cair do céu. Estamos esperando. Estamos orando, Senhor, derrama as bênçãos. Derrama as bênçãos. Quem não quer aquela oração poderosa do pastor? Estenda a sua mão para abençoar a sua vida. Receba, receba, receba. Quem não quer? Um cristianismo desse é muito cômodo para nós, é muito fácil para nós. Só que Deus nos chama para participar das conquistas. Deus nos chama para participar das batalhas. Deus nos chama para participar da vida. Porque enquanto nós participamos, Ele trabalha o nosso caráter. Ele molda nossas vidas. Ele muda a nossa estrutura. Ele nos ensina lições. Ele nos ensina. Uma vez eu ouvi numa revista um cantor, um músico, alguém muito rico e famoso, colocou o filho para trabalhar numa empresa de fast food, tipo McDonald's, né? Só para o filho aprender. Não precisava, mas só para ele aprender a valorizar o trabalho, o dinheiro e ser moldado no caráter. E nós precisamos fazer parte da conquista das nossas vidas, para Deus moldar o nosso caráter, para Deus moldar as nossas vidas. Então não aceite ter uma fé dissimulada, uma fé sem vergonha, entrega tudo para Deus e fica por isso e pronto. Não, se levante, seja um guerreiro e batalhe por aquilo que você quer alcançar e lutar. Então, para se levantar, você precisa deixar o pessimismo, a preguiça, a procrastinação e a fé dissimulada. Continuando, versículo 16. Dividiu os 300 homens em 3 companhias. Pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Versículo 17. E ele lhes disse: observam-me, façam o que fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. 18. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e pelo Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Para você enfrentar as batalhas da vida, o que você precisa? Primeiro, uma atitude exemplar, uma boa comunicação, uma organização, uma distribuição de tarefa e parceria. Atitude exemplar. Gideão fala assim: observa-me, faça o que eu fizer. A gente vai lá, Deus entregou os midianitas em nossas mãos. Vamos lá nós, 300, contra todos esses homens. Só que eu quero que vocês me observem. Eu quero que vocês olhem para mim. Diante da batalha de cada dia, as pessoas podem olhar para você. As pessoas podem observar você. Em um momento de desespero, quando as pessoas olharem para você, o que elas vão aprender com você? O que elas vão aprender com você? Em um momento de pânico, onde alguém precisa de palavras de sabedoria, de instrução, de orientação, o que elas vão ouvir de você? Que referencial você tem para elas? Você que é pai, você que é mãe. Os seus filhos podem olhar para você e observar e aprender com você a enfrentar as dificuldades. Ou será que ele aprende na casa de vocês que nas dificuldades os pais ficam brigando, gritando um com o outro, desrespeitando um ao outro? Ou eles enxergam pais que busquem ao Senhor e oram? Eu tenho na minha memória uma situação. Quando eu era criança, eu não sei a idade, talvez 7, 8 anos, nós fomos ao mercado. E meu pai fez uma compra. E quando ele foi pagar essa compra, meu pai não teve dinheiro para pagar a compra. Ele teve que tirar metade da compra. E lá ficou o Danone que eu tinha escolhido para eu tomar. Eu fiquei sem meu Danone. Muito triste isso. Só que eu me lembro muito bem. Quando nós chegamos em casa, o meu pai reuniu todos nós e fez uma oração. Ele buscou a Deus. Ele clamou ao Senhor. Ele me ensinou que Deus é o provedor. Que no momento da dificuldade, da luta, nós podemos clamar ao Senhor. Então,
O que nós temos ensinado aos nossos filhos? Qual tem sido a sua atitude exemplar, ou seja, a sua atitude de exemplo? O que as pessoas podem aprender com você na batalha de cada dia? Como é que você consegue passar por tudo isso e ficar dessa forma? Como é que você consegue ver nesse caos e continuar assim? E você vai ensinar para essas pessoas a sua fé, o seu exemplo. Que Deus te levante. Que Deus levante você para ser exemplos. Que Deus levante você para deixar legado. Que Deus levante você para ser um exemplo para o seu filho, para a sua filha, para os irmãos da igreja, para a sua família. Que Deus levante a sua família para que seus familiares possam olhar para a casa de vocês e falar: está ali uma família exemplar. Está ali pessoas que servem a Deus e eu vejo um bom exemplo. E eu quero viver como eles. Segundo, comunicação. Gideão foi claro. Vamos separar em 3. Eu vou entregar aqui para você as tochas, as vasilhas. Eu vou entregar tudo aqui para vocês. Ele foi claro na comunicação. Ele disse que os homens deveriam fazer. Para vencer as batalhas da vida, eu preciso me comunicar. Eu preciso me comunicar. Não dá para ficar calado. Não dá para se isolar. Seja claro daquilo que você precisa. O que você está precisando? Compartilhe. Chame pessoas para trabalhar com você e fale para elas as suas necessidades. Terceiro, organização. Ele organizou, ele entregou nas mãos as tochas, os jarros. Ele distribuiu o grupo. Às vezes a gente quer vencer as batalhas da nossa vida. A gente tem uma vida desorganizada. Não tem horário para estudar, não tem horário para trabalhar, não tem horário para fazer comida. É uma vida totalmente desorganizada. Almoça 3 horas da tarde, janta meia-noite. Olha pelo meu filho, porque meu filho não está comendo nada. Peraí. Aí vai no médico, está comendo doce, salgadinho, pão. Ele não está comendo nada porque ele está se alimentando de besteira. Olha, meu marido está engordando demais. O que ele está comendo? Eu falo para a Patrícia, ela gosta de cozinhar, eu falo: Patrícia, freia. Porque se ela faz um pudim, os meninos não comem, e o pudim fica tudo para mim. Aí tem que ser vários pudins. Mas a gente tem uma vida desorganizada, e a gente reclama, onde só basta apenas sentar, organizar. Eu estou cheio de dívidas. É claro, tem cartão da Riachuelo, da C&A, da Casas Bahia, da Marabras, tem cartão de tudo. Abre a carteira quase estourando, cheia de cartão. É claro, a cada dia está com um tênis novo, uma roupa nova, mas nem pagou ainda, e está se sentindo. Então, se a gente quer vencer a batalha de cada dia, a gente precisa organizar. Como é que está a organização da sua vida? Da sua rotina? Das suas finanças? Eu fui mal na prova, não tive tempo para estudar, mas como é que está a sua organização para estudo? Ele organizou. 4, distribuição de tarefas. Ele distribuiu as tarefas. Separou lá o exército em 3, delegou as funções e foi para a guerra. Às vezes nós choramos, ficamos agoniados, porque estamos cheios de coisas para fazer, só que a gente não compartilha o conhecimento, a gente não compartilha as tarefas, a gente não compartilha as atividades. Você tem distribuído as suas tarefas? Você tem dividido as responsabilidades? Tem um escritor que fala assim: não trabalhe demais, trabalhe com inteligência. E para mim a melhor inteligência para se trabalhar é dividindo as tarefas. Estamos acumulados porque não partilhamos as tarefas. Distribua as tarefas. E você que está em casa, se sua esposa distribuiu a tarefa, faça o que ela colocou para você fazer. Porque às vezes a mulher está cheia de coisa para fazer,
E aí a mulher está estressada, está chateada, está amargurada. E o homem pergunta, amor, o que está acontecendo com você, meu anjo? O que está acontecendo com você? O cara é corajoso de perguntar isso. Se ela estiver cortando carne, o perigo é maior. O perigo é maior. Então, a gente precisa distribuir as tarefas na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia. Não dá para levar tudo nas costas. Não dá. Encontre alguém para distribuir o fardo, para compartilhar o peso que você tem carregado. Se você tem visto o seu marido, a sua mulher, alguém na sua casa sobrecarregado, fale para ele ou para ela, o que eu posso fazer para ajudar? Oh, Deus, me ajuda, Senhor. O que eu posso fazer para ajudar? Fala mesmo, Deus. O que eu posso fazer para ajudar? Se você é filho, vê sua mãe lá, cheia de coisa para fazer, fala, mãe, o que eu posso fazer para ajudar a senhora? Olha que presente que você vai dar para ela. Então nós precisamos de organização. Para vencer a batalha de cada dia, a gente precisa de parceria. Fale, parceria. Eles falavam assim, pelo Senhor e por Gideão. Eles, além de lutar pelo Senhor, eles lutavam por Gideão. Na reunião de líderes, eu já compartilhei algumas vezes, eu falei, olha gente, eu preciso que vocês também estejam comigo. Porque hoje é muito comum as pessoas falar mal do pastor, descer a lenha do pastor. Então se um dia você for visitar, estiver no meio de alguém, e se alguém estiver falando mal de mim, eu quero que vocês me defendam. Eu quero que vocês lutem junto comigo. Então nós precisamos de parceria. Você não pode ser um líder que, aquela pregação lá, o pastor, é verdade, vamos, né? Não, você precisa defender, lutar. Se você vê alguém falando da igreja, sim, defenda a igreja. Quantas pessoas falam da igreja, quantas pessoas comentam da igreja, você vai aceitar? Não. Nós queremos lutar com Deus e também pela igreja. Nós devemos amar a nossa igreja. Nós devemos amar os nossos líderes. Nós devemos amar os nossos pastores. Nós devemos amar os nossos irmãos. A gente luta pelo Senhor e lutamos em conjunto. Lutamos unidos. Lutamos juntos. Então, quando você ver alguém falando mal, apontando, não aceite. Não aceite. Lute junto. Então, Gideão tinha parceiros. Para você vencer a batalha de cada dia, você precisa de parceiros. Quem é aquele cara que luta com você? Porque tem amigo que aponta a gente. Tem cara que nunca tem empatia com a gente, mas tem um que sempre entende a gente. Tem um que sempre compreende a gente precisa desses amigos. Aí os amigos aí, a gente precisa desses parceiros. Nós precisamos de amigos para lutar juntos. Uma das coisas que eu mais gosto dessa vida ministerial de igreja é você ter um bom combate, batalhar pela igreja, mas lutar com amigos. São pessoas que você tem discussão ministerial, mas a gente vai, passeia, vai junto, dá um rolê por aí e estamos juntos na obra. Não é uma vida só de ministério profissional, não, mas nós somos uma família que milita pela mesma causa. Nós somos uma família que milita pela mesma causa. A gente deve lutar, trabalhar, só que nós somos amigos, parceiros. E se você não tem parceiros, peça para Deus. Encontre parceiros, encontre pessoas que combinem com você, que lutem com você. Lá no versículo 8, já estou terminando, versículo 8, capítulo 4. Gideão, eu falei errado aqui? Juízes 8:4. O que eu falei, gente? Juízes capítulo 8, versículo 4. No grupo familiar a gente fez um teste. Abra sua Bíblia lá em Gideão. Não dava para ver se alguém estava procurando, né? Mas a gente fez um teste aqui para ver se algum irmão vai procurar o livro de Gideão aqui. Juízes, capítulo 8, versículo 4. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição
chegaram ao Jordão e o atravessaram. Depois da dispersão ali, da guerra, os midianitas foram espalhados, e mesmo assim, eles continuaram a perseguir até acabar a batalha. Mesmo exaustos, eles continuaram a perseguição. E aí vem a nossa última lição, para vencer a batalha de cada dia. Ainda exausto, eu preciso continuar a trabalhar. Ainda exausto, eu preciso prosseguir. Eu preciso continuar lutando. Vai ter momento que vai ser da pausa, vai ter momento que vai ser do descanso, mas se ainda tem luta, você ainda precisa continuar guerreando e lutando. Se ainda tem batalha, você ainda precisa continuar a batalhar. Às vezes a gente quer parar. Às vezes a gente quer descansar. Pode descansar? Claro que pode. Pode dar uma pausa? Claro que pode. Só que enquanto for para guerrear, enquanto for para batalhar, você precisa continuar a batalhar. Você continua. Mas eu já estou cansado. Eu já estou exausto. Continue a batalhar. Continue a lutar. Lá em Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Continue a fazer o bem. Continue a batalhar. Continue a vencer. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Qual que é a sua batalha? Qual que é a sua luta? Ore ao Senhor. O que você precisa colocar no lugar na sua casa? O que você precisa colocar no lugar na sua vida? Aonde está desorganizado? Onde está bagunçado? Onde você precisa tomar prumo? O que falta para você continuar? Se você está cansado, a palavra para você hoje é para você continuar a luta. É para você continuar a batalha. Pede para Deus te dar força. Peça para Deus fortalecer você. Eu convido você a fazer essa oração em particular. Ore você com Deus. Fale você com o Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Como é difícil lutar. Como é difícil lutar, Senhor. Como é difícil viver. Como é difícil ficar em pé, Senhor. Às vezes dá vontade de desistir. Às vezes dá vontade de chutar o balde. Às vezes dá vontade de não prosseguir. Às vezes dá vontade de não querer mais servir ao Senhor. Às vezes nós não queremos mais. Só que nós entendemos que nós precisamos continuar. Nós entendemos que nós precisamos batalhar. Porque nós aprendemos aqui nessa história que a batalha é do Senhor. A luta é do Senhor. Toda essa luta aqui de Gideão, de Israel, dos midianitas, é a tua luta, ó Deus.
E eu tenho certeza que cada luta que nós passamos aqui, é o Senhor que luta por nós, é o Senhor que está conosco. Fortaleça cada vida aqui, Deus. Fortaleça, Pai. Levante guerreiros. Levante guerreiras, Pai. Levante, Deus, em nome de Jesus. Levante, Senhor. Espírito Santo de Deus, encha o teu povo. Encha o teu povo de força, de valentia, de ânimo, de coragem. Encha o teu povo de entusiasmo. Aquele que está cansado, dê força para continuar a correr, a batalhar, a lutar. Espírito Santo de Deus, venha fortalecer, ó Pai. Venha fortalecer, ó Deus. Nós clamamos, nós oramos, que o teu povo seja restaurado. Aquele que sonha, aquele que tem desejos, oh Espírito Santo de Deus, venha fortalecer, Pai. Restaura, Pai. Restaura com vida. Restaura com alegria. Que neste momento, filho, de batalha, você possa contemplar a Deus. Você possa adorar a Deus. Você possa exaltar a Deus. Você possa entregar a sua vida a Deus. Que neste momento de batalha, você possa continuar obedecendo ao Senhor. Entregue a sua vida a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Que as pessoas possam olhar para você e ver um grande guerreiro. Uma grande guerreira. Alguém que luta por uma causa. Alguém que luta pelo Evangelho. Alguém que luta pela verdade. Alguém que não desiste. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Diz assim a palavra de Deus em Isaías: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. Pois eu, Senhor, eu sou o seu Deus,
que segura pela mão direita. Ele diz: não tema, eu o ajudarei. Não temas, não temas, não temas. Continue a batalhar, continue. Espírito Santo de Deus, renova as forças dos teus filhos. Renova, 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 Deus. Renova em nome de Jesus. Que o novo vigor, que o novo ânimo seja gerado no seu interior, em nome de Jesus. Que um novo vigor, que um novo ânimo seja gerado no seu interior, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha renovar você, renovar o seu interior, renovar a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Tem um último recado aqui, que eu coloquei aqui. Amanhã às 19 horas terá um treino do grupo do Kickbox referente ao Outubro Rosa. Então é um treinão com várias academias, lutadores profissionais e sorteio. O endereço no Centro Esportivo da FIG, né? Legal, chegou ali perto da FIG, você vai encontrar. Centro Esportivo Campus 1, Rua Rio Grande, número 471, Vila Rosália. Qualquer dúvida, é só procurar a nossa mestre Carla, tá bom? Então, atrás da sua cadeira tem um envelope, separa o seu dízimo, separa a sua oferta e vamos ofertar ao Senhor. Após a minha oração, você pode trazer aqui a oferta. Senhor amado, obrigado, ó Deus, por esse encontro maravilhoso. Obrigado por estar aqui congregado, reunido com os meus irmãos. Eu te agradeço, ó Pai. Que nós possamos ter uma semana de alegria, de paz, uma semana de esperança, batalhando, nos esforçando para conquistar a vitória, Deus. Em nome de Jesus. Abençoe cada trabalho, cada reunião, cada encontro. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos para sempre. Amém. Deus abençoe você.